Oi, o meu nome é Michele, este é o meu sinal. Eu já nasci surda. Eu me formei na faculdade de RH aqui em São Paulo. É com a história da Michele que começamos o programa Educação de hoje. E o nosso convite é para que possamos nos colocar no lugar dela. Não falo de simplesmente ler as legendas que passam aqui embaixo. Também não falo de só olhar para a tradução aqui ao lado. Se colocar no lugar do surdo é enxergar como ele enxerga. Vamos trocar de lugar? Hoje vamos falar de inclusão na educação. Vamos lembrar o passado, contar o presente e pensar no futuro. Fica com a gente, o Educação na TV está começando. Quando minha mãe estava grávida, ela subiu muito rápido algumas escadas depois do trabalho dela e não se sentiu bem, não conseguia chamar ninguém porque as pessoas estavam dormindo. Já era muito tarde, era uma madrugada já. E ela tentou se levantar e andar e chegar até em casa e se sentiu muito mal. E percebeu que o bebê não se mexia. E aí, será que esse bebê morreu? Será que aconteceu alguma coisa ruim com o meu bebê? E aí ela chamou o esposo, chamou meu pai, perguntou, olha, tem alguma coisa errada, me leve ao médico. Aí o médico fez ultrassom, olhou, e o médico falou, não, olha, tá tudo bem, o coraçãozinho tá batendo, tá tudo bem. Michele nasceu e só aos 9 meses de idade que os primeiros sinais da surdez vieram ser identificados. Uma tia percebeu que a menina não ouvia quando era chamada a sua atenção. Eu estava brincando com um boneco, alguma coisa assim. E a minha tia chamou, Michele, olha para mim. E eu continuei brincando, fazendo o que eu estava fazendo. Aí ela achou meio estranho. Será que essa menina é surda? Me chamou de novo, bem alto, Michele, olha para mim. E eu continuei ali brincando tranquilamente. E ela falou, olha, eu vou experimentar. Tem uma porta ali, eu vou bater naquela porta. E foi isso que ela fez. E eu não tive nenhuma reação. Continuei brincando, fazendo o que eu estava fazendo. E aí, quando minha mãe voltou do trabalho, minha tia veio conversar, boa noite, tudo bem? E minha tia falou assim, olha, eu acho que a Michele é surda. Eu sempre trabalhei com surdos, trabalhei com educação, eu trabalhei na PAI, muito tempo com educação de surdo, ensinei Libras para muitos surdos. E quando o Gabriel nasceu, assim que ele nasceu, a gente percebeu que ele tinha uma certa dificuldade em um problema de atenção. Só que o corre-corre da vida moderna faz com que a gente às vezes se desligue de algumas coisas, principalmente nesse sentido. E quando eu passei no vestibular, que eu vim para o SALT e a N, para cá, para a Bahia, e a minha esposa ficou no Maranhão por um semestre, e eu me lembro como se fosse hoje. Teve uma capela, antes de uma capela, numa quarta-feira, ela me ligou e me falou, disse, olha, eu descobri uma coisa, nosso filho é surdo. A mesma sensação que a mãe da Michele teve. Relutante, ela não queria acreditar na surdez da filha. E a minha mãe ficou preocupada, me chamou, filha, olha para mim. E eu continuei ali olhando para aquela lâmpada, para aquela luz. Eu estava de costa para minha mãe e ela chamava, Michele, Michele. E ela começou a ficar bem ansiosa com aquilo. Ela pegou uma chave e sacudiu bem perto da minha cabeça, do meu ouvido e nada, nada. E agora, como é que eu vou fazer? Aí, quando amanheceu, ela me levou ao médico, fomos na fono. E ela falou, minha filha é surda, por favor, eu quero saber, eu preciso saber. Aí o médico falou com ela, calma mãe, fique tranquila, nós vamos examinar e a gente vai descobrir o que está acontecendo com ela. E aí o médico
falou para ela: olha, a sua filha é surda. Aí minha mãe ficou desesperada. Como? Como é que eu vou me comunicar com ela? Ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir ir para a escola, vai ser muito difícil essa relação. Se nós olharmos para a legislação, nós vamos ver que alguma coisa mudou, quer dizer, muita coisa mudou. Em 1994, nós temos uma descrição da integração instrucional. O que quer dizer isso? O surdo poderia ser inserido dentro de uma escola normal, dita normal, se ele tivesse condições de acompanhar pedagogicamente a criança normal, né, o outro aluno. Não só o surdo, mas qualquer deficiente. Ele poderia ser inserido na escola desde que ele tivesse condições de acompanhar pedagogicamente e ter desenvolvimento. Em 2006, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela prevê várias medidas que garantem o acesso do deficiente a diversas atividades do seu dia a dia. Na saúde, proíbe o bloqueio de adesão a serviços por conta da deficiência. Na cultura e lazer, garante medidas como espaços reservados para deficientes e estratégias de mobilidade e acessibilidade. No mercado de trabalho, inclui vagas obrigatórias para deficientes. E na educação, garante o serviço público de ensino básico e sistema de cotas para o ensino superior. Quando a gente vê a legislação, ela realmente mudou, e mudou para muito, muito melhor. Mas quando você avalia a parte educacional da criança surda, que é o nosso foco, ele não mudou muito. Por quê? O professor que é o educador dessa criança, ele não foi preparado para isso, né? Então, enquanto educador, ele não teve o treinamento necessário e adequado para conseguir fazer com que aquela criança receba a educação na sua plenitude. A família da Michele recebeu orientações sobre a educação especial no momento do diagnóstico da surdez. E aí ela encontrou o lugar, uma escola bem escondida. E aí foi lá que eu estudei. Comecei a frequentar essa escola. E ela disse: a minha filha precisa começar a estudar. Ela só tem 1 aninho, ela precisa começar a estudar. E aí a professora sabia Libras, conseguiu ter comunicação comigo e eu comecei a aprender. Ela tirava fotos de várias coisas, tirava fotos da minha família e me mostrava: ó, essa é a mamãe. Eu olhava para ela com cara de que ela está falando? Ó, essa é a mamãe, essa é você, ó, bebezinho. E eu comecei a entender. Foi um processo demorado, 2 anos. Ela começou a me ensinar o sinal de banheiro. Você quer ir ao banheiro? Esses foi me ensinando vários sinais. Eu não sabia sinal, não sabia soprar velas. E ela foi me ensinando, olha, a soprar, e vento. E ela foi me ensinando muitos sinais. Era difícil, não foi fácil. Nós somos educados através da audição. B mais A, ba. B com E, bé. Então, quando você ouve bala, você automaticamente reporta o B com A. O surdo não faz essa junção, porque ele não ouve. Então, quando eu vou ensinar para um surdo, vou educar um surdo, eu mostro para ele o objeto e aí eu dou o sinal. Naquele momento, vamos imaginar que nós estamos aí com uma criança surda. Ela não sabe escrever, ela não sabe ler nem escrever. Então, a primeira língua dela vai ser o sinal. Então, eu vou dizer para ela: esse é o sinal deste objeto. Depois, ele vai aprender o alfabeto manual a escrever. Depois ele vai aprender a grafia, o português, né, desta palavra, deste sinal. Então, quando você vai educar um surdo, você não começa como nós começamos com o ouvinte. B com A, M com A, P com A. Isso não existe no processo de alfabetização para o surdo. Antes, o meu pai, ele não me obrigava, mas ele dizia: você precisa saber Libras, você é filho de surdo. Então, quando você é filho de surdo, as pessoas tendem a imaginar que você sabe tudo. E às vezes você não sabe tanta coisa assim. A cultura surda é completamente diferente da cultura ouvinte. Então, se o professor não recebe esta informação, essa instrução durante o seu aprendizado,
ele não vai conseguir chegar até essa criança. Por quê? É muito simples eu ensinar para você o alfabeto manual, ensinar alguns sinais, ensinar como se portar dentro da sala de aula quando um aluno surdo está brincando ou quando ele está contando uma piada, a sua postura como professor. Mas o relacionamento com o surdo, você só aprende se você realmente tem esse contato. Então, a cultura surda vem a partir do contato que você tem com o surdo. Eu vim de uma família de 6 irmãos, onde quem mais se aprofundou no idioma, na Libras, fui eu. Fiz cursos, fui intérprete em sala de aula, fui intérprete na Associação do Maranhão, enfim, tive muito caminho assim, percorrido que me ajudou muito a crescer também e evoluir. O tempo foi passando e eu fui aprendendo. E aprendi a falar também. Eu fazia fono nessa época, a minha família, minha tia. Eu tenho 9 tias e elas se intercalavam me levando ao médico. Foi muito trabalho durante o meu período de crescimento. Mas eu fui aprendendo, fui para a escola especial, fiz o primeiro ano, até a 4ª série. E eu gostava, eu aprendia, eu sentia que eu estava me desenvolvendo. Mas o que aconteceu? Nós nos mudamos. Mudou a situação da escola. A inclusão apareceu e eu não me acostumei com a inclusão. Parece que o meu conhecimento ficou aquém do que eu poderia ter crescido. Muito difícil, a comunicação, os professores falavam rápido, nós não tínhamos um grupo exclusivo de surdos, porque quando a gente estava com só os surdos, a gente trocava informação e a gente conversava, mas naquela escola eu me sentia triste, os outros alunos riam de mim, faziam piada comigo, eu tinha vergonha se eu precisasse falar, pronunciar alguma palavra e eu acabei me calando. Existe uma coisa chamada bloqueio de comunicação. Se eu falo, nós estamos conversando, você é um surdo oralizado e nós estamos conversando e eu tenho essa mania. Acabou a comunicação. A partir do momento que qualquer coisa faça uma confusão, né, ou faça uma não visualização direta nos meus lábios, esse surdo oralizado não vai conseguir ter a comunicação. Às vezes, mascando chiclete. O professor que tem um bigode muito grande, ele tem um movimento diferenciado. A pessoa que tem a língua presa. Pessoas que costumam falar com o lápis na boca ou com alguma coisa que atrapalhe. Isso tudo é um bloqueio de comunicação. Ele nunca teve dificuldade em relacionar-se, mas com relação à cognição, na área pedagógica, ele sempre teve uma dificuldade. Ele sempre teve déficit de atenção. A gente percebia, a início, eu achei que ele tinha hiperatividade. Tentei, busquei, mas não foi diagnosticado, ainda bem. Tenta imaginar a cena. Essa criança saiu de casa, foi trazida pela sua mãe e colocada numa sala de aula. Ela não sabe que ambiente é aquele. Então, na cabeça dela, ela saiu de um lugar protegido, onde ela confiava e conhecia as pessoas, o pai, a mãe, os irmãos. Então, ela conhecia aquele grupo de pessoas e ela foi tirada dali. E ela foi colocada num ambiente totalmente desconhecido. E aí ela fica sentada. Imagina a cabeça dessa criança, totalmente assustada. E aí o professor, na melhor das intenções, vem pegar essa criança. Com certeza a reação não vai ser das melhores. Né? A gente já teve experiência de professores que mencionaram isso para nós, que a criança mordeu, que a criança chutou, que a criança correu, né? Tentou se esconder. Por quê? Ela não sabe quem é o professor. E aí, o professor esqueceu que eu era surdo na sala de aula. A professora começou a escrever no quadro de costas e dando as informações. E eu dizia, professora, eu sou surda. Ela disse, ai, desculpa, peraí, ó, deixa eu terminar aqui. E eles esqueciam. E eu perdi muito conhecimento. As provas, por exemplo, né, era tão rápido que às vezes eu tinha que olhar para ver o que o colega estava escrevendo para eu tentar acompanhar. Foi muito difícil, o meu conhecimento ficou muito a desejar.
Nós ouvintes, quando escrevemos, na nossa gramática, nós conceituamos SVO, sujeito, verbo e objeto. As nossas frases são constituídas assim. Quando você vai para Libras, ela é invertida. E aí, quando ele lê um texto, muitas vezes ele não entende aquele texto, por conta da configuração gramatical mesmo. E aí a gente pensa e entende que o surdo aprende primeiro vendo o objeto. Ele não aprende primeiro o verbo ou o sujeito, ele aprende o objeto primeiro. Na época que eu comecei a fazer pedagogia, foi quando eu tive um sonho de fazer um livro em língua de sinais para crianças surdas, porque até então não existia material para criança. A gente nunca, não via. Há muitos livros falando sobre língua de sinais, sobre surdez, sobre um indivíduo surdo, mas nada que uma criança surda ou um adulto pudesse pegar um livro e ler na língua dele. Nós não temos hoje um grande número de materiais em língua de sinais, né? Ou minimamente de uma forma que a pessoa surda possa ter acesso. Então todos os livros são em português. Então, se você pegar um curso, mesmo um curso de pedagogia, onde existe um grande número de livros a ser lidos durante o curso, muitas vezes esse surdo vai ter dificuldade de entender, porque os livros foram feitos para ouvintes. A primeira prensa a ser feita foi por Gutenberg, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Neste momento eu não tive outra dúvida que o primeiro livro que eu fosse criar seria a Bíblia. Só que eu pensei, a Bíblia é muito grande, né? Então eu pensei, bom, se o primeiro livro foi a Bíblia, então eu vou fazer o primeiro livro da Bíblia, que é a criação, que se trata da criação. Então eu decidi em fazer Gênesis 1, que é a história da criação, né, como Deus criou o mundo em língua de sinais. Criando um projeto gráfico, estudando cada vez mais, me aprofundando tanto na questão de cores e na questão da arquitetura de um livro para poder construir, né? Tive a participação também de um surdo, foi fundamental esse surdo, que é o Eduardo Rocha, que cuidou da parte da língua de sinais. Então ele corrigia, eu fazia os sinais, desenhava, mostrava para ele, então ele ali dava uma olhada e analisava se a construção da língua de sinais dentro da leitura, né, do surdo estava correta. E se colocar no lugar do outro é justamente enxergar esse tipo de iniciativas. Eu trabalhei bastante tempo com educação inclusiva e nós éramos uma equipe multifuncional, onde tinha um psicólogo, uma enfermeira, uma terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga e eu como intérprete. Então, dentro de um município, nós conseguimos, assim, alavancar muitas coisas e também quebrar muitos paradigmas. Então, quando nós temos professores surdos que dominam língua de sinais, que são os professores de ouvintes, né, no caso aí das professoras da classe de pedagogia, dos profissionais que fazem letras libras, dos fonoaudiólogos, inclusive, se esse grupo de pessoas tem contato com um professor surdo ou com pessoas que são usuárias da língua de sinal e da convivência com o surdo, eles vão adquirir não só a gramática, mas a cultura. A forma como você vai lidar, a forma como você vai tratar, a forma como você vai se relacionar com o surdo. E isso é extremamente importante nesse processo de ensino-aprendizado. E é esse diferencial que esses jovens estudantes de pedagogia têm procurado ainda durante o período de graduação. Nenhum deles é surdo. Todos são ouvintes, estudam na mesma sala e participam de um movimento inclusivo que acontece dentro da Faculdade Adventista da Bahia. Quando eu terminei o ensino médio, em 2010, eu iniciei o meu curso, pedagogia. Eu sempre gostei muito de criança, a educação sempre me apaixonou. Então eu comecei pedagogia e nesse mesmo ano iniciei o Coral de Libras. Então eu entrei, para mim era novidade, né, algo diferente, e eu entrei justamente pela curiosidade mesmo, para experimentar.
Nesse período eu nunca tinha ouvido falar de Libras assim, de forma mais clara. E chegando aqui eu conheci o coral de Libras. E aí na primeira formação eu já entrei, porque eu gostei, eu achei bonito, não conhecia realmente o significado. E eu fiz o teste, passei e comecei a ir todos os sábados para o coral, os ensaios do coral. E em 2012, né, eu me tornei líder do Ministério de Libras aqui no IAN. E para mim é muito importante, né, saber sobre Libras, porque estamos lá no contexto de Libras, estamos, de certa forma, sentimos importantes para os surdos por aprender a linguagem de Libras, por ajudá-los nas interpretações do culto. Em 2011 eu ingressei na faculdade de pedagogia e na minha turma, no primeiro ano, tinha um surdo na turma, que foi o primeiro que estudou aqui na instituição. Ele estudou comigo durante um ano e como eu gostaria de conversar com todo mundo da sala, eu decidi aprender para conseguir conversar com ele. No ano 2011 eu tive que trancar a faculdade, então eu fui para Recife e aquele contato inicial com a Libras me motivou e foi uma paixão que despertou dentro de mim. Então quando eu fui para Recife, eu estava com o curso trancado, então eu decidi cursar Libras, eu não queria ficar parada. Então eu fiz 2 cursos de Libras, né, básico, terminei um, fui em seguida após o outro e minhas professoras eram surdas. Então eu comecei a ter contato maior e assim, quando você aprende Libras sem contato com o surdo, é diferente porque você fica ali só na teoria. E quando você encontra o surdo, então você começa a praticar, então se torna mais significativo para você. No primeiro ou segundo ano da faculdade, começou o serviço voluntário aqui específico para Libras, que a intenção era justamente nos ensinar essa linguagem para nos comunicar com os surdos. Nós trabalhamos em algumas áreas. Nós temos um coral de Libras, não para ensinar Libras, mas como uma forma de vincular o idioma, para que a pessoa tenha um pouco de atenção e desperte a curiosidade. Quando a pessoa é despertada por essa curiosidade, ela vem para o Serviço Voluntário Adventista num projeto chamado Comunique Mais. É um projeto do qual nós somos pioneiros aqui na Faculdade Adventista da Bahia. E nós já temos aí 3 anos, e são 3 anos de muitas vitórias. E quando eu voltei para o IAN, em 2012, eu continuei e assim eu voltei mais decidida ainda a continuar nessa área. Os surdos de Salvador virem aqui ao IAN, eles têm uma classe específica, onde a gente prepara toda a programação durante toda a semana, para que assim possamos estudar e aprender também tanto a linguagem de Libras, como também inseri-los numa sala específica para eles. Ele sente-se acolhido, sente-se num meio cristocêntrico, ele sente-se em paz, apesar de muitos não serem adventistas. E nosso foco é esse. É como tem o lema, né? Um intérprete ganhando um intérprete, um surdo ganhando um surdo, e um universitário ganhando outro universitário para trazer para o Comunique Mais. Na verdade, a gente pensa só nos ouvintes e os surdos ficam bem de escanteio. E eu percebi que é um público que precisa de atenção. E aí ele conseguiu desenvolver a fala, porque nós sempre falávamos de frente para ele. E a fono, quando disse assim, não sei como foi que esse menino aprendeu a falar. Depois disso ele começou a usar o aparelho, a gente percebeu a mudança, que houve uma melhora muito grande, bastante acentuada. E nós viemos para cá, para a Bahia, e depois ele conseguiu um outro aparelho agora mais novo, onde a professora tem um ponto e a professora fala e ele tem uma atenção maior para aquela professora. Então ele está melhorando bastante na escola. A inclusão, ainda uma raridade em meio a tantas oportunidades, nos faz pensar. Algo verdadeiramente justo deve ser algo que não me pede adaptações, mas que me aceita da forma que sou. Histórias como a da Michele nos mostra que pode ser bem difícil, que o caminho ainda é muito longo, mas que também pode valer a pena. A menina que nasceu surda lá na Bahia, agora se muda para São Paulo. E aquele primeiro medo da sua mãe que ela não fosse se desenvolver em uma escola é totalmente deixado de lado. Michele não apenas pula os obstáculos, ela supera todos eles. Mas eu queria fazer faculdade, eu queria melhorar a situação da minha vida. E aí eu fui para a faculdade. Sentei e fiquei lá esperando para ver o que ia acontecer. Antes disso, eu fui escolher primeiro qual a faculdade que eu ia fazer. Então eu escolhi fazer RH. Fiz a prova, prestei a prova e passei.
Aí a secretária disse para mim, você vai precisar de uma intérprete, né? E eu falei, com certeza. Nós já temos uma intérprete para você. E eu fiquei pensando, imaginando como é que ia ser a minha vida depois com essa intérprete. Vou esquecer tudo aquilo que eu passei no ensino médio. E aí fiquei esperando o intérprete. E nada do intérprete aparecer. Aí fui lá, de novo na secretaria, falei, e aí? E o meu intérprete? Eu preciso. Espera, ele estava fazendo uma entrevista, a gente precisa fazer uma entrevista, espera mais um pouquinho. Ok, voltei para a sala de aula. 1 mês. Mesmo sem intérprete nos primeiros dias, Michele não desistiu. Ela estudou e, com a inclusão, venceu. Selecionaram um intérprete e ele começou a trabalhar comigo em sala de aula. E eu aprendi muita coisa. Terminei a faculdade. Foi muito diferente a experiência de ter um intérprete em sala de aula. Eu aprendi muito, eu me desenvolvi. Eu consegui hoje, consegui, terminei a faculdade. Estou muito feliz por essa conquista. Eu agradeço a Deus por isso, por ter me dado inteligência. O meu sonho era esse. Essa relação da pessoa surda com a escola, ela precisa ser melhor trabalhada. Porque não é só o fato de você ter um intérprete de Libras na sala de aula e todos os problemas estão resolvidos. Não é bem assim. Precisa haver essa interação. O aluno ele precisa estar confortável dentro dessa sala de aula, no sentido de que ele se sinta apoiado e ajudado e ter essa intimidade com a própria disciplina. Tanto a escola quanto os professores eles devem estar cientes de quem é a pessoa com surdez, de quem é o surdo. Entender um pouco da sua cultura, da sua forma de pensar, da sua forma de se relacionar. E tendo um surdo dentro de uma classe, você vê coisas assim muito interessantes acontecerem. Se eu encontrar com um surdo, então eu preciso ter um acesso direto com ele. Então eu preciso saber a linguagem dele. Isso eu acho essencial para qualquer professor. Mas caso eu não consiga aprender essa língua, eu preciso sim trazer a minha fala de uma forma mais simples. Eu preciso respeitar o tempo desse aluno. Eu preciso respeitar a forma de passar esse conteúdo para ele e pensar em uma adaptação perfeita e como avaliá-lo também, que essa forma vai ser diferente a depender de cada indivíduo e isso não é diferente para o surdo. Então eu acho que há muita coisa ainda para a gente trabalhar. Existem muitos surdos com vontade de crescer, com vontade, com ânimo, com disposição de estudar, mas a escola também precisa fazer a sua parte. Hoje eu estou tranquila. Agora o próximo desafio é uma pós. Eu quero fazer uma pós. É 1 ano, depois eu quero fazer mestrado. Eu quero lutar, eu quero mostrar a capacidade que o surdo tem. O ouvinte muitas vezes pensa que é difícil. Não, o surdo é capaz, o surdo pode fazer, o surdo é inteligente, ele precisa de esforço, ele precisa de apoio.